A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós neste momento em que nós queremos dar uma mergulhada novamente para dentro da sua palavra. E para iniciarmos esta noite, fazendo a leitura de um salmo que vai muito de encontro ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto que trata sobre o ofício das chaves. E o salmo que eu quero ler é o Salmo 32, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua obra nos alcançou o perdão, a vida e a salvação. Que esse Deus Todo-Poderoso, que é tão poderoso a ponto de conseguir tirar todas as nossas iniquidades, esteja dentro do seu coração, esteja na sua alma, esteja dentro da sua mente, que o teu desejo seja o mesmo desejo de Deus, de estar na companhia dele, de estar e de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de estudo, a esse momento de consagração ao Senhor. Nós estamos consagrando ao Senhor a nossa mente, o nosso tempo com esse estudo. E que assim o Espírito Santo também fortaleça cada um de vocês na fé, firmes na fé do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, hoje nós queremos tratar na lição 8 sobre do Boas Novas, né, que é o manual de instrução de adultos, sobre a lição 8, que fala sobre o ofício das chaves.
E esse ofício das chaves, nós estamos tratando aqui da questão do perdão dos pecados, né? Do perdão de Deus dos pecados. E aí tem muita coisa para nós conversarmos, tá? E a primeira questão que ele quer tratar, e ele faz para todos aí, é a seguinte: o que é a Igreja de Jesus Cristo? Qual é a Igreja de Jesus Cristo? Nós temos muitas denominações aqui neste mundo. Muitas. Mas qual é a Igreja de Jesus Cristo? Eu até quero que nós definimos a palavra igreja, religião. A palavra religião significa religar. É como se algo estivesse desconectado e a função da religião é religar. Então, o homem se afastou de Deus e a ideia da religião é religar o homem com Deus e Deus com o homem. Dentro desse processo, existe a Igreja de Jesus Cristo. E quando nós falamos em igreja, qual delas é a correta? Essa igreja de Deus é a igreja invisível. E nela fazem parte todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Não basta apenas mencionar Jesus. Não basta apenas dizer que conhece Jesus, que ouviu falar de Cristo. Mas o que define ser membro dessa igreja é crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida. É isso que define. É colocar a vida sobre esta pedra que é angular, quer dizer, é uma pedra que não vai mudar, é uma pedra que não gira, é uma pedra que não sai do lugar. Ela permanece, é uma pedra fixa. Tá? Então é a igreja que nós não enxergamos, eu não consigo enxergar quem é luterano e que de fato é cristão, eu não consigo enxergar quem é católico e de fato é cristão. Uma coisa é certa, seja luterano, seja católico, seja presbiteriano, seja batista, seja da confissão luterana, seja da Assembleia de Deus, todos aqueles que de fato acreditam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses fazem parte da igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus. É a igreja que está reunida diante dele, do seu trono, tanto aqui nesse mundo como também na eternidade. Então, hipócritas e pagãos não podem fazer parte dela e não fazem parte dela, porque ela está dentro do cristão. Olha como é interessante isso. Quando Jesus foi perguntado onde é o reino dos céus, ele disse: o reino dos céus está dentro de você. Quando ele diz isso, ele está dizendo que o reino dos céus não é uma localização. Ele não está em um mapa que eu posso localizar, ir lá, pegar um GPS e dizer, me mostra agora onde está o reino de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Porque ela está dentro do cristão. O porquê que Jesus disse que ela está dentro do cristão? Porque só pertence a essa igreja aqueles que creem nele. Quem não crê, não pertence a ela.
Aqueles que não creem até podem fazer parte da igreja, do sínodo, ou do templo, de uma denominação aqui no mundo, mas não da igreja de Deus. O seu nome não está escrito no livro da vida. Então, isso é muito importante, a gente ter essa definição em nossa mente. Então, os crentes desta igreja são pedras vivas, servem a Deus como sacerdotes santos e oferecem muitos sacrifícios agradáveis a Ele por intermédio de Jesus. Olha, não é que o ser humano não ofereça mais sacrifícios a Deus, mas hoje o nosso sacrifício, a nossa dedicação, a nossa consagração em Cristo Jesus é um sacrifício que agrada a Deus. Mas porque nós estamos em Cristo. Sem Cristo nós não conseguimos agradar a Deus. É impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus, diz a Escritura Sagrada. Essa igreja é a única na qual há salvação. Não tem salvação em outra igreja, de outra forma. Por exemplo, a placa de uma igreja não salva. Essa é uma das coisas que a gente ouve muito, e de fato não é a placa que salva. Vocês já imaginaram se fosse a placa? Então nós estaríamos que nem aqueles fariseus que disseram lá, aqueles judeus lá que disseram para Jesus: nós somos filhos de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Então se a igreja, a placa da igreja luterana salvasse, então bastava que as pessoas fizessem parte dessa igreja. Simplesmente isso. Bastava ter o nome escrito no rol de membros dessa igreja. Ou da igreja católica, ou da igreja presbiteriana. Mas não é a placa que salva. Afinal, no final das contas, quando Cristo voltar, o que ele vai procurar saber é, de fato, se há Cristo no seu coração. Se o reino de Deus está dentro de você. É isso que Deus vai olhar no dia do juízo final, e não se está escrito: fui membro da igreja luterana, fui membro da igreja católica. Não é isso que define a salvação do ser humano, mas sim em estar nesta igreja de Jesus Cristo. E essa igreja durará até a eternidade e se manifesta nesse mundo nas congregações locais. Bom, então a igreja que é invisível, que nós não podemos ver, agora esse povo então se reúne. Você decide participar e ser membro de uma das denominações que nós temos aqui neste mundo, tá? E essas congregações, elas fazem parte de um sínodo maior, que aí, por exemplo, o templo, a congregação Concórdia aqui de Cacoal, ela faz parte de um distrito, e o nosso distrito envolve o quê? Envolve Cacoal, Ministro Andreasa, Pimenta Bueno, Vilhena e Cerejeiras. Então, esses 5 municípios, eles fazem parte do nosso distrito. Esse distrito, ele faz parte de um sínodo maior, aonde as congregações acabam pedindo filiação. Então, de uma congregação visível, nós pedimos para ser membros de um sínodo maior. E por que uma congregação é importante? Que uma congregação, ela é importante se inscrever no sínodo. Porque o sínodo, ele é importante para todas as congregações do Brasil. O sínodo, ele tem
ele providencia, por exemplo, a educação teológica, ele procura encaminhar projetos para favorecer as congregações. As congregações, por outro lado, elas ofertam para esse sínodo, mandam uma contribuição para esse sínodo, para que esse sínodo possa trabalhar, enviar pastores para os locais, possa ajudar financeiramente certos locais que estão precisando. Tá? Então, essa é a ideia quando nós falamos de uma igreja visível. Agora, nessa igreja visível, sim, aqui pode haver hipócritas. Aqui tem hipócritas. Pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não são. Pessoas que não conseguem, de fato, entregar a vida nas mãos de Deus e confiar em Jesus como Senhor e Salvador da vida. Participam dos cultos, são muito frequentes. É claro que eu aqui não estou dando nomes, mas eu estou dizendo que sim, que numa congregação local, nós podemos ter pessoas hipócritas lá dentro. Pessoas que, por buscarem os seus próprios interesses, estão ali dentro e vão continuar ali. Muitas vezes essas pessoas podem se tornar até mesmo uma pedra de tropeço na pregação do evangelho. Mas nós não podemos, nós não temos prova de que isso às vezes é assim. De que de fato não há fé no coração da pessoa. Entendem como é difícil, como é complicado quando nós lidamos no assunto da fé? A Escritura Sagrada até diz assim, que pelos frutos vocês vão conhecer quem de fato é cristão. E a gente percebe, às vezes, sim, o fruto na vida das pessoas. E a vida mostra, em certos detalhes, que ela, possivelmente, ela pode ser alguém que está afastado do reino de Deus, pensando agora da igreja invisível, tá? Então, nós temos aqui alguns versículos que falam sobre isso. E o primeiro texto é o texto de Efésios 2, 19 a 21, que diz assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Veja que legal essa ideia, que nós estamos edificados sobre algo sólido, né? Cristo Jesus a pedra angular. Então, se o teu coração de fato crê nesse Cristo, você pode ter absoluta certeza de que os teus pés estão firmados nesta rocha. Romanos 12, 5 diz assim: também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então vamos pensar aqui, todos os cristãos do mundo todo, não só do Brasil, mas agora se tratando do mundo todo. Todos os cristãos, eles pertencem, eles fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Não é a igreja luterana que é o corpo. A igreja luterana e os cristãos que fazem parte dela, é claro que estão fazendo parte do corpo de Cristo. Mas não os hipócritas, é isso que eu quero dizer. Aqueles que não creem, não fazem parte deste corpo de Cristo. Romanos 8, 9 diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha como esse versículo ele é interessante para nós até entendermos a questão do reino de Deus dentro de nós. Então, se o Espírito Santo habita em nós, então nós somos de Deus.
Mas agora, se ele não habita, o reino de Deus não está dentro de nós. Outro texto, Lucas 17, 20 e 21 diz: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele diz que o reino de Deus não vem com visível aparência, não é que a resposta de Jesus é a seguinte: não é que nós vamos ver a nova Jerusalém descer e se instalar aqui no mundo, não é isso. É Cristo voltando para nos levar com o corpo, com a alma transformados para dentro do seu reino. Tá? E aí, o reino de Deus está dentro de vós. Nós passamos a entender que o reino de Deus, ele veio já, ele já está aqui nesse mundo. E ele, na palavra, no batismo e na Santa Ceia, ele se tornou visível para nós. É Deus dizendo: o meu reino está aqui porque a minha palavra está sendo pregada de forma clara e pura aos cristãos, ao povo, seja lá se é cristão ou não, mas ao povo. A minha palavra está sendo ensinada, então ele está dizendo: eu estou aqui. O reino de Deus chegou. Cristo é o maior sinal de Deus, de que o reino de Deus veio entre nós. De que ele esteve aqui, de que ele fez tudo para nos levar de volta para este reino. Segundo Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha como esse texto é profundo. E isso mostra a onisciência de Deus. A onisciência quer dizer, Deus sabe de todas as coisas, por mais que eu tente esconder no meu coração, Deus sabe de todas as coisas. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então nós podemos, irmãos, ficar nesse sentido até muito tranquilos, porque eu não preciso ser juiz dos hipócritas. Nós não precisamos e não devemos ser juiz dos hipócritas aqui no mundo. Nós devemos combater o mal. E essa é a função dos cristãos também. Combater o mal, mas não ser juiz das pessoas. É diferente. Tá? É diferente. Quando eu prego o evangelho, eu sempre tenho a intenção de que aquela pessoa que não crê, que ela se arrependa. Que ela creia em Cristo, que ela mude de vida, que ela permita que o Espírito Santo faça toda a mudança dentro dela. Efésios 5, esse texto ele é muito interessante. Olha, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Qual igreja Cristo morreu? Pela igreja dele, pela religião dele. E a igreja de Deus somos nós. A igreja de Deus não é um templo, não é uma placa. A igreja de Deus é o povo. São as pessoas. E olha como é interessante isso. Nós não podemos fazer distinção das pessoas. Ah, porque é alemão, vai para o céu. Você é negro, então não merece. Você é pobre, então não pode. Não é isso. Deus não se importa com os bens, Deus não se importa com a cor.
Deus se importa com a pessoa. A pessoa é a igreja de Jesus Cristo. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Quer dizer, não há como esconder uma cidade, não há como esconder a igreja de Deus em algum lugar. A igreja de Deus, ela se torna visível através dos cristãos também. Efésios 4, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui ele está tratando dos dons que existem dentro da igreja de Deus. Os vários dons. Então, alguns cantam bem. Eu, se dependesse do canto, eu ia morrer de fome. A música não é a minha área, não, eu já me convenci disso. Posso adquirir esse dom? Posso. Mas eu teria que ter muito tempo para adquirir esse dom. Mas eu tenho outros dons. Vocês têm dons. E, de repente, quem canta, nós temos várias pessoas que têm dons para cantar e cantam melhor do que eu. Enquanto eu posso fazer coisas diferentes do que elas fazem. E é assim que nós vamos edificando o corpo de Cristo aqui nesse mundo. É assim que Deus nos usa para levar o evangelho. Um é professor de escola dominical, outros têm dons para ser membros da diretoria, outros têm dons para ajudarem em todas as áreas da igreja, para ação social, para a área da comunicação, para comunhão, enfim, temos tanto trabalho dentro da igreja, mas para quê? Para que alguém leve a glória? Não. Na igreja nós não podemos deixar o velho homem tomar conta. Não é pela pessoa, mas é para a honra e glória de Deus. Nós procuramos fazer bem as coisas, não é para nos gloriarmos, mas é para que Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja levado adiante da melhor maneira. Essa é a igreja que Deus quer. É essa igreja que continua sendo edificada. Quando Jesus diz lá, tanto lá no Antigo Testamento, quando Deus fala que a minha palavra não voltará vazia, não é necessariamente que as pessoas vão entrar todas na nossa denominação religiosa. Não, é para aquela igreja dele lá. É para a igreja invisível, é lá que as pessoas, é lá que a palavra não vai voltar vazia. E graças a Deus, através do seu testemunho, talvez Deus esteja aí chamando muitas pessoas para o reino dele. Louvado seja o seu nome. Vamos para o ponto 2. Então, nós estamos aí na ideia da igreja de Cristo, da igreja de Deus, a igreja invisível, onde católico, luterano, presbiteriano, batista, assembleiano, seja lá qual for a denominação, mas desde que esteja de fato crendo em Cristo Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador da nossa vida, que morreu e ressuscitou, esse pertence à igreja de Deus, tá? Então ele trata o que são o que são as chaves do reino dos céus. Então, assim como nós temos uma chave, e a gente pergunta para que serve a chave? A chave ela serve para abrir e fechar, tá? Então a chave ela serve para abrir e fechar as portas. Então, a grande pergunta é:
o que são as chaves do reino dos céus, o que abre o céu e o que fecha o céu. Pensando lá na igreja de Jesus Cristo, a igreja invisível. E aí o texto, o autor escreve: as chaves do reino que Jesus deu à igreja na terra são o poder e a autoridade para pregar o evangelho, batizar, administrar a Santa Ceia e perdoar ou não perdoar pecados. Então a chave que abre a porta do céu ou que fecha essa porta é a palavra de Deus, é a autoridade, é o poder que Deus deu para o ser humano de ir adiante e de pregar o evangelho. Então, é a autoridade para pregar o evangelho, batizar, administrar, batismo e santa ceia, tá? E perdoar pecados. Então, o texto de Mateus 28, ele é bem claro sobre isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse aqui é interessante. O que é autoridade? Ou o que é poder? Poder significa autoridade sobre todas as coisas. E ele diz: eu tenho o poder para fazer qualquer coisa, ou no céu ou na terra. Então Jesus, esse Deus que nós amamos, esse Deus que nós servimos, ele tem o poder para fazer todas as coisas, no céu e na terra. E ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, olha o que diz aqui: vai, prega o evangelho, batizando, e ele diz ensinando. Então, é a palavra, é aquilo que nós falamos antes, definimos o que é chaves, o ofício das chaves, o que é a chave que abre e fecha o céu. É o poder que Deus deu para o cristão. Já vou falar sobre isso, tá? João 20, 22, Jesus diz assim: soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Isso é muito sério, irmãos. Imaginem e vejam o grande poder, a grande autoridade que nós agora estamos tendo. Nós temos em nossas mãos algo que é muito sério e nós temos que aprender a usar isso de forma correta. Olha o que ele está dizendo. Ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. O que acontece aqui só com essa frase? No momento do culto, por exemplo. Quando a congregação confessa os pecados diante de Deus, não é para o pastor que estão confessando. Não é para o pastor. O pastor ali naquele momento, na frente, ele é apenas um representante de Deus. Ele é a boca de Deus. Então, a congregação, todos os que estão ali diante do altar do Senhor, confessam os seus pecados. E esse representante de Deus no mundo diz: a todos vocês que estão arrependidos dos seus pecados, eu quero anunciar o perdão. Então, vão em paz, porque os teus pecados estão perdoados. O que acontece nesse momento? Ele, de novo, restabelece a paz entre o pecador e Deus. Mas não é o pastor que está estabelecendo isso, é Deus quem está estabelecendo. É Deus quem está ligando de novo aquela pessoa com o seu reino. Vejam como é grande isso. Se lhos retiverdes, são retidos. No caso de pessoas que não confessam, você não pode
dizer, se a pessoa não está arrependida, ela nem acredita em Jesus Cristo, como é que eu vou dizer para ela os teus pecados estão perdoados? Então não há como pregar, não há como anunciar o perdão, não há como abrir a porta do céu para ele, porque Cristo não está nele. E se Cristo não está nele, não há perdão de pecados. A questão 3, ele faz assim: a quem Cristo deu essas chaves, então? Então, se é o poder de pregar o evangelho, batizar, ensinar, administrar a Santa Ceia, perdoar pecados, então para quem Deus está dando isso? Para quem Deus está de fato dando essa autoridade para realizar tão grandes feitos aqui nesse mundo? E aí, a resposta é muito simples. Para todos aqueles que acreditam, para todos aqueles que creem, tá? Cristo deu o poder de perdoar pecados a todos os que creem. Você está dizendo para a pessoa: fica em paz, porque os teus pecados, seja ele qual for o pecado, está sendo perdoado, está sendo lavado, está sendo purificado. Você está limpo das suas transgressões. Então é muito importante isso, nós compreendermos. Quando alguém, por exemplo, chegar para você e confessar um pecado, arrependido, com o coração pesado, com a alma triste pelo pecado cometido, nós temos que pregar para ele perdão de Deus e não dizer para ele: não esquenta, não se preocupe, porque todo mundo faz isso. Se alguém confessa, por exemplo, que mentiu e você diz: na verdade, às vezes em quando a gente tem que fazer isso mesmo. Você não está consolando, você não está ligando a pessoa de novo com o reino de Deus. Se a pessoa chegar para ti e falar: eu estou roubando, e você falar assim: na verdade todo mundo rouba, né? O governo rouba, então nós temos que roubar do governo. E depois tem outra, onde é que der uma oportunidade, nós temos que roubar. A gente não está consolando, nós não estamos ajudando a pessoa em absolutamente nada. Muito pelo contrário, nós estamos empurrando ainda mais a pessoa ao inferno. Então, quando nós temos a oportunidade de alguém confessar o pecado na nossa frente, a única maneira de religar ele, de novo, de abrir a porta do céu para ele, é dizer: os teus pecados estão perdoados. É anunciar o evangelho. É anunciar Cristo para ele. Ele precisa de Cristo. E ele não precisa de outra coisa a não ser de Cristo na sua vida. Então o texto o versículo que acabamos de ler já demonstra isso, tá? Que se perdoarmos os pecados, são perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, enquanto a pessoa não houver arrependimento, não há perdão. Como é que eu vou anunciar perdão para uma pessoa que não se arrepende? Tem um texto, 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Prestem bem atenção, porque esse versículo ele está falando para a igreja de Deus. E a igreja de Deus não é o pastor. O pastor faz parte. A igreja de Deus é você. A igreja de Deus é o seu filho que acabou de ser batizado. É aquela criança que acabou de entrar no reino de Deus.
Então essas palavras são para todo mundo. Vós, porém, sois raça eleita. Veja que não há, aqui ele não está falando dos judeus agora. Não é mais aquele povo exclusivo lá do Antigo Testamento que Deus havia escolhido, mas agora em Cristo, Deus ampliou isso. Deus tirou esse privilégio só daquele povo que deveria ser uma bênção para as outras nações. Agora são para todos os que creem em Cristo Jesus. Então vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Então todo cristão é um sacerdote, é um pastor, é um pregador do evangelho. Nação santa. É claro que humanamente eu sou um pecador, humanamente eu não sou santo. Só que Deus me torna santo quando Ele diz que perdoa o meu pecado, que perdoa o seu pecado. Quando Deus anuncia o perdão, então nós somos santos. Não há pecado mais que está entre nós, entre Deus e nós. Não, agora nós estamos ligados de novo ao reino de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui eu quero lembrar de novo, de posse. Essa frase, ela diz, você pertence a esse Deus. Você não pertence mais ao diabo. Você não pertence mais a este mundo. Você não pertence mais aos seus desejos, aos seus prazeres. Você não pertence mais a eles. Você pertence agora a Deus. Salmos 100, versículo 2. Somos do Senhor. É a ideia de pertencer, de propriedade que ele traz agora aqui de novo no texto de 1 Pedro. Propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, nós somos únicos. Nós temos o grande privilégio de ser únicos na mão de Deus. A fim do quê? A fim de proclamar. Então nós somos feito tudo isso por Deus, não para ficar de braços cruzados. Para dizer, eu estou bem assim, os outros que se lasquem. Deus não me chamou para a fé, para de fato dizer assim, eu não posso, eu não vou me envolver. A fé me move, o amor a Deus me move. Esse amor que eu recebi de Deus, ele me move, ele me faz sair da inércia, de um estado estático. O povo de Deus não é um povo estático, é um povo que vai adiante, que luta, que trabalha, que proclama. Então, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos feitos, como diz ali, nós somos sacerdotes do rei, para proclamar, para anunciar, para mostrar quem é o nosso Deus. Bom, se o mundo não aceita isso, azar do mundo. Se o diabo fica bravo com nós por causa disso, azar do diabo. Diabo que se lasque. Diabo que se dane. Diabo, ele só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Não vamos dar mais poder ao diabo do que ele não tem. Tá? Então, nós somos chamados agora, mas também para proclamar. Para usar o meu tempo, a minha vida, meus dons, minha oferta. Por isso que a gente oferta, o cristão oferta, porque é um fruto do amor e da fé que nós temos em Deus, para levar o evangelho adiante. Mateus 18, 17 a 18, ele diz, se ele não os atender, dize-o à igreja. Ele está falando aqui do relacionamento de irmãos, quando há divergência, quando há uma discussão entre irmãos, e alguém pecou, por exemplo, se você sabe que alguém pecou, e a pessoa não se arrepende do seu pecado, então dize-o à igreja.
Se você conversou com a pessoa, enquanto ela tiver, como diz o pastor Ilmo, enquanto ela estiver abrindo a porta para você, você conversar com ela, mas se ela não se arrepender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Deus está aonde estiver 2 ou 3 reunidos. Mesmo que de forma virtual, nós temos aqui em torno de 40 pessoas, 40 mais, né? Porque 40, eu estou olhando pelo número aqui em cima, 37. Nós estamos aqui pelo menos em 37 pessoas ligadas pela fé. Nós estamos no mesmo pensamento, nós estamos no mesmo andar, nós estamos na mesma confissão de fé. Então Deus está presente nessa sala. A quem são perdoados os pecados e a quem não? Bom, essa pergunta eu já respondi ela de forma muito clara agora há pouco, né? Por isso não vou me ater muito a ela, mas é claro que são perdoados aqueles que se arrependem. Aqueles que não se arrependem, eles não são perdoados. E eu quero ilustrar de novo a ideia do culto. Vamos imaginar que dentro da sua congregação tenha 300 pessoas lá dentro. E 150 pessoas estão arrependidas e 150 não. Quando é anunciado o perdão, é claro que o perdão, o céu se abre para aquelas que de fato estão arrependidas, as que se negam a se arrepender e que não confessam os seus pecados e que não creem em Cristo, não querem mudar de vida, é claro que elas não são perdoadas. Então, não é o pastor proclama o perdão a todos que estão ali, porque todos confessaram o pecado ali, aparentemente. Mas de forma invisível, só Deus conhece o coração das pessoas. Só Deus diz, de fato, quem foi perdoado e quem não foi. E aí nós temos o Salmo 51, versículo 17, que diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então o sacrifício hoje que agrada a Deus é o arrependimento verdadeiro. É um espírito, é uma alma quebrada que reconhece a sua condição de pecador e reconhece os seus pecados. Então Deus não vai desprezar um coração quebrantado. Deus sempre acolhe, Deus sempre abraça um pecador. Nem que for pelos braços do pastor com a congregação, nem que for dos seus braços a um pecador que está arrependido. Deus utiliza você, Ele está usando a sua boca para proclamar, para dizer para aquela pessoa: o céu se abriu para você. O céu está aberto, porque os teus pecados estão perdoados. Isso é fantástico, é maravilhoso, né? E aí nós temos aí também o exemplo de Davi e Natã, né? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. E por isso que nesse sentido eu li também o Salmo 32 no dia de hoje. Porque ele fala de confissão. Ele fala do perdão de Deus. Ele fala da maravilha que é ser agraciado por Deus com este perdão. Queridos irmãos, vamos adiante. Nós temos ainda pelo menos 2 pontos importantes para passar sobre essa questão da igreja. Nós estamos falando o que é a igreja de Deus, o que liga as pessoas a essa igreja,
o que é o ofício das chaves, o que são esses ofícios. Então, lembrando que as chaves que abrem e fecham o céu é a pregação do evangelho, é o batismo, a santa ceia, é o perdão dos pecados. Tá? Então, são as chaves que abrem e fecham o reino dos céus. E agora, quais são as nossas instruções a respeito da disciplina eclesiástica e a excomunhão? Olha, vou falar para vocês, é um assunto pesado, né? Falar de disciplina eclesiástica. Quando nós falamos em chamar a atenção de alguém, nós podemos ter certeza que nós vamos pagar um preço. Porque não é fácil. Por mais que a pessoa seja, às vezes, seu amigo, seja talvez o seu irmão de sangue, mas quando você chama a pessoa e diz que ela pecou, vocês já sabem da reação delas, né? Por que eu digo que vocês já sabem? Porque nós temos, muitas vezes nós agimos como elas agem. E o ser humano, ele tem duas formas de agir quando ele é repreendido. Uma delas é, de fato, ser humilde, reconhecer e dizer, eu, de fato, pequei aqui. Pequei e peço perdão. Essa é uma das formas, e quando isso acontece, a gente louva a Deus por isso. Porque aí o nosso irmão teve a oportunidade e ele aproveitou a oportunidade para confessar os pecados. Mas a outra reação que pode acontecer é da pessoa se revoltar contra você. Da pessoa ficar muito irada contra você. Da pessoa deixar de ser seu amigo. Porque você repreendeu ela. Então, quando nós falamos sobre admoestação, chamar a atenção para um pecado, todos nós sabemos, eu acho que todos nós que estamos aí na sala, nós sabemos que não é fácil. É difícil. É complicado. Porque além de lidar com pensamentos que podem ser diferentes, nós também lidamos com sentimentos. E isso todos nós temos. Todo ser humano tem pensamento e sentimento. E quando as duas coisas não combinam, então nós temos várias reações que podem acontecer, né? Uma delas é isso que eu falei, se arrepender e de fato reconhecer e voltar, mudar de vida. Outro é se revoltar contra quem fala. É o que a gente vê muito acontecer, né, em nosso país. Quando alguém é investigado, eles passam a investigar quem investiga, para tentar provar que a investigação ela não é válida porque a pessoa também pecou, porque a pessoa também errou. E aí começa a se mostrar os podres da pessoa também. Essa é outra reação, né? Então, em vez da pessoa reconhecer o pecado, ela contra-ataca, apontando para você e dizendo dos seus pecados. Então, nós pagamos sempre um preço. Se nós não falarmos, nós também vamos responder por isso. Esse é outro detalhe. Se você vê o teu irmão pecar, se você ou ele te confessou um pecado e você o repreendeu, ou você disse assim, não vou me envolver, então a gente acaba sendo omisso e permite que o irmão caminhe para a desgraça eterna. Então nós vivemos sempre numa encruzilhada. Nós, nessa questão da disciplina eclesiástica,
nós vivemos sempre num grande dilema. Conto ou não conto? Se você viu o marido de uma amiga sua trair a sua amiga, você vai contar? Ou você vai conversar com ele? Se você vê a sua amiga traindo o esposo, você vai lá e vai repreender ela? Ou vai deixar quieto? Ou nós vamos seguir aquele ditado lá muito fácil, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Quer dizer, na vida deles é eles. Tá vendo? Eu só estou levantando essas questões para mostrar para vocês que não é fácil quando nós tratamos de relacionamento humano, de uma disciplina eclesiástica. Então, é terrível. Nós nos desgastamos, há sofrimento, há muito dilemas. E a gente precisa, acima de tudo, orar ao Senhor. Então, essa é uma dica. E aí entra o texto, justo do texto de Mateus 18, né? É claro que lá o Mateus 18, ele não está falando quantas vezes você tem que ir falar com o irmão. Não é assim, não é exatamente como a gente pensa. Às vezes as tratativas de uma briga podem levar anos. Pode levar anos. Porque eu vou conversar, eu vou de novo, eu volto lá, eu vou mais uma vez, eu tento de outra forma, eu dou um jeito. Não existe. Mateus 18, ele diz, vai e fala com teu irmão. Se ele não te ouviu, pega 2 ou 3 testemunhas. Se ele não ouviu, diz-o à igreja. Seria muito fácil se de fato nós tivéssemos escrito ali que seria uma vez só. Não, vai lá, se ele não se arrependeu, chama mais 2 ou 3 testemunhas. Se não se arrependeu, vai lá e conta para a igreja. O que, na verdade, se ele numa assembleia, vamos imaginar que numa assembleia de uma congregação, ele continua não confessando o seu pecado. Aí entra a excomunhão. Aí os irmãos da fé têm que dizer, olha, então você não faz parte mais desta congregação. Percebem o quanto isso é penoso? Muitas vezes nós temos que até deixar quieto uma situação, porque é aquela história do joio e do trigo, né? Do joio e do trigo. Às vezes nós estamos com tanta pressa de arrancar o joio do meio do trigo, que aí quando nós arrancamos o joio, nós vamos perder muitos trigos que estão em volta desse joio. Como a família, por exemplo. Talvez vocês conheçam famílias que abandonaram a igreja depois que alguém foi tirado como membro, ou foi advertido como membro. É muito delicada a situação. Nós sempre precisamos agir com muita cautela, com muito cuidado, para que de fato não haja um dano muito grande à congregação. Tá? E isso, quem já viveu um dano dentro da congregação, nós sabemos que isso não é fácil. É muito delicado nós lidarmos com essas situações. Mas é claro que o pecado, o mal, ele tem que ser repreendido, tá? Ele tem que ser repreendido de uma forma ou de outra. Nós temos que buscar uma forma de repreender o mal, com menos prejuízo possível para a congregação. Queridos irmãos, vamos lá então para o nosso último ponto aí da nossa lição, que é o ponto 6, como a congregação local usa publicamente essas chaves. Aí agora, vamos lá, vamos tratar desse assunto com calma para que vocês também possam compreender isso.
Todos têm, pelo que nós vimos antes, então todos os cristãos têm o ofício das chaves em suas mãos. Todos nós temos isso. Isso é o que a igreja chama de sacerdócio universal de todos os crentes. Quer dizer, você pode pregar o evangelho para todas as pessoas. Você pode perdoar o pecado de uma pessoa. Você pode proclamar o perdão a uma pessoa que está arrependida. Em nome de Deus, você pode fazer isso sem problema algum. Tá? No entanto, existe uma diferença entre uma confissão particular e uma confissão pública de pecados. Então, o autor escreve o seguinte, eu vou por partes para nós podermos compreender. Jesus dá o poder de testemunhar o evangelho, de fazer uso dos sacramentos e de perdoar ou não perdoar pecados a todos os cristãos. É o que eu acabei de falar sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Mas o ofício público das chaves normalmente é dado aos ministros. Então vamos lá, vamos entender isso. Quando uma congregação, ela tem um líder, no caso da congregação Concórdia, sou eu agora, né? Então essa congregação, ela se reuniu em assembleia, fez uma assembleia, uma reunião, fez um chamado para um pastor naquele dia. Eles iam chamar um pastor. Foi o meu nome, foi a minha pessoa. Então, quando o chamado é feito, eles assinam, a diretoria assina o chamado, né? E em comum acordo com todos os membros da assembleia, resolvem chamar o pastor. Então, de forma pública, ali na hora do culto, todos, somente o pastor tem o direito de proclamar o perdão dos pecados, em nome da congregação. Um membro não pode, por exemplo, na hora do culto, levantar a mão e dizer, pastor, hoje pode deixar que eu vou confessar os pecados e vou anunciar o perdão. Não é assim que as coisas acontecem. Existe um cuidado, existe uma forma pública de fazer isso. E eu vou falar que pela Igreja Luterana, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nós, e pela palavra, a gente faz essa distinção. Uma coisa é particular, outra coisa é público. Tá? Vou pegar alguém aqui da sala, aqui, por exemplo, o Davi Vruck. O Davi Vruck não pode levantar lá no culto dele, de repente, e falar, pastor, hoje pode deixar que eu faça as coisas. Deixa tudo por minha conta. Não, mas a congregação toda não deu esse direito a ele. Não deu esse poder, essa autoridade dele poder fazer isso. Tá? Então, eles são escolhidos, agora falando do pastor, pelo Espírito Santo, através da igreja, que se organiza em congregações e são servos especiais de Cristo, pastores do rebanho. O santo ministério é o único ofício instituído por Cristo. Dentro da igreja, de todas as funções que existem, o trabalho que é realizado, o único que foi instituído por Deus, e a gente pode olhar isso desde o Antigo Testamento, e que foi de novo reforçado e foi estabelecido ali em Cristo, quando ele chamou os 12 apóstolos. Então, esse ofício é o único que foi instituído por Jesus. Nenhum outro foi. Os músicos não é uma coisa que Deus instituiu. Os hinos, eles acabaram entrando dentro da liturgia, deixam o culto também bastante agradável, e é uma forma da gente pregar o evangelho através dos hinos. Mas não é um ofício que foi instituído por Deus. O único ofício é o do ministério pastoral.
Uma congregação pode, entretanto, solicitar a outros que auxiliem seu pastor em várias funções e serviços. Bom, aí a partir do momento que a congregação tem um pastor, se estabelece os seus auxiliares. E como de fato aqui nós temos muitos auxiliares, e esses auxiliares são professor de escola dominical, professores e auxiliares. Como é importante nós termos pessoas que se prontificam a isso, que trabalhem com as crianças, que levem o evangelho. Então vocês imaginam agora que os professores, como sacerdócio universal de todos os crentes, eles também ali no momento da escolinha, eles estão ligando aquelas crianças com o reino de Deus. É fundamental ter essa consciência, saber disso. E aí diáconos, por exemplo, um diácono, nós não temos na igreja luterana, até alguns locais tem, que se chama de diáconos, mas poucas congregações conhecem um auxiliar. Vamos lá imaginar líderes do PEN. Líderes do PEN poderiam ser chamados de diáconos. Professor de escola dominical, em certo sentido, também poderia ser chamado. Membros da diretoria da congregação. Líderes, conselheiros dos jovens e outros, quer dizer, tantas pessoas, nós temos tantas funções dentro de uma congregação onde as pessoas podem se engajar no trabalho. O pastor sozinho não consegue fazer nada. O pastor sozinho, ele mal a pena consegue preparar o culto no final de semana. E eu digo para vocês que aqui na Congregação Concórdia, se eu tivesse que ministrar o culto e fazer tudo o que envolve durante um culto, quem participa do culto ao vivo ali, online, lá na sua casa, percebe que temos tantas pessoas recepcionistas. Temos 3, 4 pessoas, às vezes 2 a 3, pelo menos, sempre trabalhando na parte da recepção. Já imaginaram o pastor ter que cumprimentar as pessoas na chegada? Registro de Santa Ceia. Se o pastor tivesse que registrar todos os membros que forem à Santa Ceia. Vocês já imaginaram se o pastor tivesse que, na distribuição da Santa Ceia, distribuir os elementos todos sozinho? Ainda por cima, prepará-los na mesa, a hora que terminasse ali, por exemplo, o cálice, o pastor teria que ir lá e primeiro encher os copinhos e aí depois distribuir? Vocês já imaginaram se o pastor, além disso tudo, tivesse que cantar? Tá doido. Em primeiro lugar, eu ia tocar todo mundo da igreja, né? Porque a minha voz aí, ela é tão bonita que o pessoal ia se espantar, né? Eu canto lá com Deus, o meu louvor ele é para Deus e eu canto fora de microfone. Porque eu sei que Deus me entende. E eu sei que o meu louvor a Deus é sincero. E também, se eu cantar desafinado, Deus não vai ficar me apontando o dedo e tirando sarro da minha cara. Como muitas vezes nós percebemos que irmãos que cantam desafinado, às vezes as pessoas brincando. Na verdade, nós não deveríamos nem ousar tirar sarro de uma pessoa que está louvando a Deus, mesmo que seja desafinado. Porque esse louvor que ela está expressando não é para ela. Não é para a pessoa que está ao lado, mas é para Deus. Então nós não deveríamos nem ousar tirar sarro dessa pessoa. E deveríamos ainda incentivá-la. Oh, não, continue fazendo isso, porque é isso que edifica a igreja aqui nesse mundo. É isso que espalha a igreja no mundo, é pregar o evangelho através do canto. Percebem? Se o pastor tivesse que ainda cantar, tocar, então seria muito complicado, seria muito difícil para mim, particularmente,
seria impossível fazer tudo isso dentro de um culto. Por isso, agradeço muito a Deus por todos os irmãos que sempre se engajam no trabalho. E precisamos mais de pessoas que de fato assumem a sua responsabilidade e queiram ser dedicadas, consagradas e levar a vida no caminho do Senhor. Então percebem quanta coisa envolve esse serviço auxiliar que é prestado ao pastor. Então eu quero até ler o que o seu Antônio está escrevendo aqui, ou escreveu já, né? Pastor, a descentralização do trabalho com certeza torna-se uma congregação mais forte e viva. Parabéns pelo estudo. É isso aí mesmo, essa é a minha convicção, seu Antônio. Eu tenho convicção de que nós temos que tirar a carga que está sobre os pastores, né? Ou o pastor mesmo que se puxa essa carga, que coloca essa carga sobre os seus ombros, ou muitas vezes são os membros que colocam essa carga sobre o pastor. E a descentralização do trabalho, ela faz com que nós consigamos atingir muitas outras pessoas. Valeu? Muito obrigado aí pela colocação, seu Antônio. Tá certo, irmãos? Esse é o nosso texto de hoje. Eu tenho certeza que Deus sempre é louvado e é servido por muitas pessoas simples, pessoas que têm um coração, têm uma alma pura, no sentido, de fato, de crerem em Deus, de quererem fazer o melhor. E nós temos isso espalhados pelo mundo todo. Pessoas que amam esse evangelho, pessoas que pregam esse evangelho, dedicam a vida a ele. Não deixem de fazer isso, vocês que estão aí na nossa sala, não deixem de serem dedicados a Deus. Continuem consagrando a vida de vocês. Podem ter certeza que esse é o trabalho, como disse lá a palavra do Senhor, é um trabalho que não será em vão. O nosso trabalho na empresa, ele é importante? Sim, ele é importante enquanto esse mundo existir. A hora que esse mundo deixar de existir, esse trabalho não é mais importante. E se você é um contador, se você é padeiro, se você é caixa de um supermercado, de um banco, não importa. Isso tudo vai acabar. Mas todo o trabalho que a gente faz para o reino de Deus, nós estamos ajudando fazer crescer a igreja de Jesus Cristo aqui nesse mundo. Então, continuem sempre sendo dedicados, consagrados, e Deus certamente irá abençoá-los. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Deus não precisaria nos dar mais nada, porque Ele já nos deu tanto a vida aqui neste mundo, o perdão dos nossos pecados, como também a vida eterna. Que o nosso coração esteja sempre agradecido e satisfeito com as bênçãos que Deus tem nos dado até agora. Irmãos, nós queremos falar com o nosso Deus em oração e quero colocar aqui o pedido da dona Ruth Reblin, lembrando aí a família dela e todos que estão aí participando, também agradecendo aí pelos aniversariantes que nós temos, tá? Senhor, obrigado pela grande bênção, pela grande alegria de nós pertencermos à tua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Pela fé, nós somos ligados nesta igreja, porque o reino dos céus está dentro de nós, porque Cristo está ali. E onde Cristo está, ali está o teu reino. Agradecemos imensamente pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Mas de todo o coração, Pai, nós também te pedimos perdão
perdão porque nós te ofendemos de uma forma ou de outra, nós temos certeza que te ofendemos. E talvez esse pecado está pesando sobre o nosso coração, em nossa consciência, na nossa alma. Dá-nos o teu perdão, porque com ele nós também recebemos a alegria de estarmos ligados novamente com o reino do céu. Pai amado, nós queremos colocar todas as famílias cristãs espalhadas pelo mundo aos teus cuidados. Todas as famílias que participam deste estudo aí agora, deste momento. Esteja no lar de cada um, no coração de cada um. Estenda a tua mão graciosa sobre estes lares, para que haja paz, para que haja amor, para que haja compreensão. Esteja, Pai, no lar também da dona Ruth. Agradecemos e colocamos a família dela. Colocamos também os aniversariantes. Agradecemos por mais um ano de vida que deste a cada um. Continue sempre abençoando e guardando a vida deles. Também, Senhor, nós queremos entregar esta noite aos teus cuidados. Pedir que os teus anjos venham nos proteger, que o teu poder esteja sobre nós, nos guardando e não permitindo que a nossa fé caia do coração. Que amanhã nós acordemos e estejamos felizes e dispostos a continuar o nosso trabalho de levar Cristo para todos. Toma a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nós queremos dedicar a nossa vida, nossos bens, nosso dinheiro, nossos dons ao teu reino e proclamar as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, obrigado aí pela presença de todos vocês. Pessoal, um grande abraço a todos vocês. Obrigado aí pela presença, obrigado pela companhia. Foi muito bom estar com vocês. Sábado à noite nós teremos tanto culto presencial como culto online. Fiquem à vontade aí para participar conosco. Um bem grande beijo aí no coração de cada um e continuemos firmes aí no trabalho de pregar Cristo para as nações e levar as nações para a igreja de Jesus Cristo. Amém.